Estamos agora para estudar uma das últimas lições desse trimestre. Ao longo de todo o trimestre, nós estivemos considerando ensinamentos muito preciosos. Nossas orelhas foram puxadas de uma forma bastante, constante ao longo do que estudamos nas lições anteriores. E não será diferente com a lição de hoje, não será diferente com a lição que estudaremos na semana que vem também. Mas nessa lição nós vamos ver alguns aspectos importantes que nos faz trazer à mente a herança dos salvos. Isso nos traz alegria, não é verdade? E também continuaremos recebendo apelos da palavra de Deus sobre como devemos nos portar, como devemos estar sendo preparados para desfrutar dessa herança eterna dos salvos. O título desta lição é: Que pessoas vos convém ser? Que pessoas devemos ser para que possamos herdar esta nova terra, esta terra purificada? O verso áureo nós lemos na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3 e verso 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? E o pensamento da inspiração: a troca que fazemos quando negamos desejos e inclinações egoístas é a troca do inútil e passageiro pelo que é precioso e eterno. Isso não é sacrifício, mas ganho infinito. No lugar de cada item que Cristo nos pede para renunciar, Ele oferece algo muito melhor. E aqui nós já vemos, né? Ele pede para que renunciemos ao mundo, esse mundo perdido, cheio de desgraça, e Ele nos dará um mundo completamente restaurado. Ele sempre nos dá algo muito melhor em troca daquilo que nós renunciamos. Bom, mais sobre isso nós estaremos nos aprofundando ao longo do estudo desta lição. E para compartilhar conosco, para interagir conosco no estudo desta lição de número 12, nós estamos recebendo o irmão Nilson Manuel, que é ancião de uma das igrejas aqui em Goiânia e também é responsável pelo departamento jurídico da Associação Central Brasileira. Vamos ao primeiro tópico: inevitável, inextinguível. Como as Escrituras descrevem o juízo executivo final? Jusilei, esse juízo executivo é o resultado da sentença que foi proferida lá no Calvário. Com a morte de Cristo, com a vitória de Cristo, Satanás é condenado e com ele todos os pecadores que o seguem, né, como líder, como seu Senhor. Na sucessão dos fatos que irão acontecer, nós visualizamos aqui depois do milênio. Cristo volta, todos os ímpios morrem, os salvos vão para o céu e a terra fica durante 1000 anos sem habitantes, a não ser o diabo. Quando o diabo e seus anjos, né? Isso, exato. Quando Cristo voltar pela terceira vez, ele irá ressuscitar esses mortos que morreram em pecado, não tiveram a escolha de seguir a Cristo. E quando todos ressuscitarem, diz que o próprio diabo irá liderá-los para um ataque à cidade santa que naquela ocasião desceu e está estabelecida na terra. E quando eles movimentam-se para atacar a terra, desce fogo do céu, da parte de Deus. E eles são consumidos ali. Ou seja, a execução da sentença já proferida no Calvário. Exato. A sentença foi proferida no Calvário, determinando nessa destruição. Depois nós temos ainda algumas outras fases do juízo, que tem o juízo investigativo. Sim. Em nossos dias. Depois temos ainda o juízo que acontece até durante o milênio, né, onde é determinado ali a penalidade de todos os ímpios. E finalmente essa execução após o milênio. E finalmente podemos dizer: pecado e pecadores para sempre extintos, né? Para Sim. sempre destruídos. Não ficará nenhum resíduo Exato. de pecado na terra. A lição ela acaba não aprofundando mais nesse sentido, porque não é o foco também da carta de Pedro nas suas escrituras. Isso nós
temos em outras porções das Escrituras, mas nós temos a certeza de que não ficará nem raiz e nem ramos, e isso aqui é até mencionado, mas posteriormente nos é dito de que a única marca, a única lembrança que teremos pela eternidade da existência do pecado serão as marcas da crucifixão de Cristo, né? Que ele carregará por toda a eternidade como uma lembrança de que uma vez houve uma história de pecado. Mas o problema está finalmente resolvido. Infelizmente, com a perda de muitas e milhares e bilhões de pessoas, que vamos repetir isso muitas vezes ao longo da lição, infelizmente, escolheram servir o mestre errado, escolheram servir a Satanás. Muito bem, então nesse primeiro tópico nós vimos esta questão do juízo executivo final, que é o juízo onde a sentença estabelecida, determinada já por Cristo na cruz do Calvário e depois desses processos de julgamentos também, nós temos agora a execução dessa sentença, destruindo para sempre pecado e pecadores, destruindo a raiz, que é Satanás, e seus amos, que são todos aqueles que o seguem.